vamos citar um versículo da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Os irmãos quiserem abrir a Bíblia para facilitar, 5, 7 de 1 Pedro. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mais uma vez, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Podeis assentar. Meus amados, eu creio que nessa atual geração, que é o momento que nós estamos vivendo, algumas coisas que elas sobressaem. Uma das situações até desastrosas, inquietantes, que sobressai na sociedade moderna é a ansiedade, é as preocupações da vida. E desde muito cedo as pessoas começam a entrar numa ansiedade. E hoje é uma preocupação isso que ocorre no mundo. E a situação foi ficando cada vez mais catastrófica, a ponto de essa situação entrar no arraial dos santos, dentro da igreja. Isso preocupou ainda mais, porque até então essas ansiedades sempre houve, mas ultimamente a coisa foi ficando tão complicada, que hoje a gente vê pelas redes sociais, como aconteceu ano passado, esse ano já aconteceu, até pastores, até líderes de oração e outras pessoas se suicidando, tudo por conta dessas ansiedades que têm trazido tantos prejuízos para o povo em geral. Mas o povo de Deus, irmãos, olha, o povo de Deus, aqui deixa eu me falar sobre o pastor Porto, né? Eu olhei para ele, me lembrei, ele foi nomeado secretário de Estado da área de instituições políticas da região tocantina, né? Então vai morar em Imperatriz, que ele era secretário de instituições sociais, mas morando em São Luís, com dificuldade, porque morando lá, a esposa aqui, as atividades aqui eram um problema. Agora, graças a Deus, ele foi nomeado agora há poucos dias atrás, vai morar em Imperatriz, portanto estará mais perto de nós. Que Deus te abençoe, pastor Porto, que faça um belo trabalho e seja uma bênção aí para o reino de Deus. Parabéns. Devido a essa situação de ansiedade que toda a população entrou, e agora entrando dentro do arraial do santo, começa a preocupar. A Bíblia diz assim: quando essas coisas acontecerem aqui, quem lê entenda, né? Há uma certa preocupação, porque chegar ao ponto de um pastor se suicidar, ou de um membro da igreja se suicidar, por causa dessa depressão, por causa dessas ansiedades, dessas angústias da vida, então a gente vai perceber que alguma coisa está errada. E é preciso a gente fechar a porta, para que as coisas não piorem mais. E os irmãos sabem que, apesar de todo desenvolvimento que a sociedade, vamos dizer, brasileira ou do mundo inteiro, ela alcançou um desenvolvimento. Hoje as pessoas são mais estudadas. É fácil se encontrar no meio de uma multidão muitas pessoas que já são formados, têm curso superior, outros estão estudando, mas de tanto conhecimento e tanto sofrimento. É assim um paradoxo, né? Você vê, a sociedade ela vive nesses dois polos, no extremo, seja para mais ou para menos. Como eu disse uma vez aqui, algum tempo atrás, nunca se viu tanta Bíblia, tantas versões de Bíblia como temos agora, e tão pouco pessoas que estudam a Bíblia.
Nunca se viu tantas canções, tantos cantores, tantos CD, tantas corais, tantas coreografia, mas é o tempo que menos o povo adora a Deus. Nunca se viu um tempo onde se tem tantas pregações como tem hoje. Hoje as pregações são inúmeras. Todo dia você pode ouvir dezenas de pregação. Se for para a internet, na televisão, no rádio, nas igrejas, em todo lugar, é pregações abundantes. Mas nunca se viu um povo tão desigrejado, um povo que ora pouco, e um povo que tão distante da essência do cristianismo como agora. É assim impressionante, como que tem tanta fartura, e agora, exatamente agora, nessa abundância, é quando a gente vai encontrando os problemas. E agora, essa situação. Você vê que nós temos hoje um instrumento chamado, aparelho chamado celular. A gente, cada um das pessoas que tem o seu celular deve ter aí 100, 200, 300 amigos, mil amigos. Ele forma muitos amigos. Mas é o tempo que o povo mais vive solitário agora, sozinho. Ele está aqui isolado do mundo e falando com o mundo todo. Não relaciona com ninguém, nem dentro de casa, mas fala com o mundo todo. As pessoas estão hoje muito ocupadas e não fazem nada. Você imagina, olhando assim do ponto de vista mais prático, a pessoa pega um celular e fica, por exemplo, 2 horas no WhatsApp ou qualquer outra coisa da rede social. Ou então fica às vezes juntando televisão, rede social e tudo. É muito ocupado com essas coisas e pouca coisa de produção. A gente vê crianças, agora mesmo uma pessoa falou para mim que um filho ficou assistindo televisão lá, uns programa infantil aí, quando foi à noite acordou vendo aqueles bichos, porque tudo é uma sutileza. A gente fica a ver os pais, entrega o celular, entrega a televisão das crianças para entretê-la, mas não sabe o mal que está fazendo a ela. Então, isso tudo vai gerando uma preocupação social. As pessoas, se for possível, ele quer ter 1, 2, 3 empregos. Ele quer ter muito emprego para ganhar muito, aí não tem tempo para nada. Tudo isso vai gerando uma ansiedade. A ansiedade, ela vai gerando assim, a pessoa está visualizando sempre algo que é inalcançável. Ele, por exemplo, ele queria ter mais dinheiro e não tem. Ele queria estar numa posição melhor e não consegue. Ele queria mais afeto, a ver da esposa, do marido, e não consegue. Ele queria mais atenção dos filhos, não consegue. Ele queria mais crente na igreja e não consegue. Ele queria sim mais amizade do povo e não consegue. É uma verdadeira desespero de causa. E isso gera o quê? Ansiedade, angústia, preocupação, falta, não é uma realização. Essa é a situação do mundo. E por causa disso, o índice de suicídio aumentou muito. Os divórcios perderam a conta. Jovem cada vez mais entrando aí na prostituição, nas drogas, marginalidade. Desenfreado todas as coisas. Porém, nós estamos falando para uma igreja que a Bíblia diz assim, que este povo é um povo especial, zeloso e de boas obras. Este povo de Deus, esse arraial do santo, é considerado como a menina dos olhos de Deus. É o povo especial. Este povo especial de Deus que custou um preço caríssimo, o preço do sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos comprados, irmãos. É um povo comprado pelo sangue de Jesus. Este povo é para ser o povo mais especial da terra. Então este povo, a igreja, ela foi orientada pelo Senhor Jesus, dizendo assim: não andeis
ansiosos por coisa alguma desta vida. É a orientação do mestre: não andeis ansiosos. E aqui o apóstolo Pedro faz essa revelação, usada com certeza pelo Espírito Santo, para dizer: quando vier uma preocupação em ti, uma ansiedade, qualquer coisa que te leva a essa ansiedade, lança sobre Deus todas as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de ti. Agora, o que nós vamos discutir hoje é isso. Cada um de nós vamos nos deparar com a palavra de Deus para fazer uma análise da nossa vida. É pegar o espelho, a Bíblia, e olhar para ela, porque ela vai revelar o que está dentro de nós. Você vê que o texto primeiro que nós lemos, versículo 6, começa dizendo assim: humilhai-vos debaixo de quê? Da potente mão de Deus. Então, o que nós vamos ver? Primeiro, eu tenho Deus na minha vida? Ele, como nós cantamos o hino 58 agora da harpa, Ele está realmente comigo? Isso é verdade? Ou é apenas uma fantasia? É apenas uma palavra religiosa, tradição religiosa, mas não é a verdade. Isso não está acontecendo. Deus realmente habita em mim? Se Deus habita em mim, Ele é a fonte desta paz. Isaías 26, 2 e 3 vai dizer assim: Ele vai conservar em perfeita paz aquele cuja mente estiver posta nele. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a sua confiança está realmente em Deus e acreditando que Ele estará em você, porque há uma grande dificuldade, irmãos. Ontem eu estive falando isso lá no campo 4, parece que foi dizendo assim para os irmãos: há uma grande dificuldade a pessoa ter e não saber se tem. Outros acham que tem, mas não tem. Tem muito crente que acha que tem Cristo, mas não tem. Mas tem outros que tem e nem sabe se tem. As duas situações é complicada. É preciso saber que tem, ter convicção que tem, saber que Ele é real, que Ele mora em nossa vida, que isso não é uma conversa qualquer, é a verdade absoluta. Cristo mora em mim. Até disse assim, olha, sempre nos noticiários aparece assim, uma notícia: a loteria, a Mega Sena, tem lá um prêmio de 10 milhões, de 15 milhões, e o ganhador nunca veio buscar. Não aparece isso? De vez em quando aparece os valores, eu estou dizendo um valor qualquer. Fulano, quer dizer, alguém ganhou o prêmio, mas nunca veio buscar. Então essa pessoa tem, mas não sabe que tem. Ele ganhou, mas não sabe que tem. Então como é que ele vai usar? Se ele ganhou, mas não sabe que ganhou, então ele não vai servir para nada para ele. Então, mas tem pessoas que pensa que tem alguma coisa e também não tem. Ele acha que tem, mas não tem nada. Ele apenas pensou que tem, foi enganado. Quantas pessoas num relacionamento aí, está namorando, estão dizendo que se amam, e ele acha que aquela pessoa ama realmente ele, mas está enganado. Ele pensou que era dono, pensou que podia, pensou que tinha, estava errado. Veja bem, Jesus, todas as coisas na Bíblia existe um acontecimento, uma orientação a respeito. E a gente pode ver, quando Jesus foi lá naquela cidade de Gadara, ele teve que entrar no barco com todos os seus discípulos, todos entraram no barco e foram com Jesus em direção
a cidade do Gadareno. Gadareno era o endemoniado, que tinha legião de demônios. O barco foi andando, quando chega lá a certas alturas, lá pelo alto mar, foi desencadeada uma grande ventania, uma grande tempestade, e de momento as águas revoltam, a tempestade, e o navio, o barco quase indo a pique. Mas naquele barco tinha Jesus, só que ele estava dormindo, mas tinha Jesus, estava lá, e os obreiros todos estavam lá. Mas tinha uma coisa: no meio daquela tempestade, resolveram acordar Jesus. Jesus estava no barco, mas estava dormindo, quer dizer, estava inoperante. Ele estava no barco, mas não estava agindo. Então os discípulos acordaram Jesus. Quando ele acorda, então Jesus dá uma ordem para o vento e o mar, e tudo obedece e volta a calmaria. Seguir a viagem. Quando chegar do outro lado, a primeira pessoa que veio a Jesus foi exatamente o endemoniado, o gadareno, que tinha legião de demônios. Agora observa, quando estava no barco, que Jesus acalma o vento e o mar, os discípulos se espantaram e perguntaram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi uma pergunta que eles fizeram. Quem é esse? E Jesus ficou calado, não houve resposta. Mas quando ele chega do outro lado, o demoniado vem lá para cá, diz Jesus, e deu a resposta para os discípulos: esse é o Filho do Deus vivo. Você imagina os discípulos convivendo com Jesus, estava questionando: quem é esse? Mas o demoniado deu a resposta: é o Filho do Deus vivo. Ninguém nem perguntou para ele, já foi logo dando a resposta. Essa situação nos mostra que nesse barco da nossa vida aqui, quando nós aceitamos a Cristo, Jesus veio morar nesse barco. Mas acontece que pode estar dormindo como estava no barco. Por que se acha que Jesus estava dormindo naquele barco? É porque tinha Pedro, tinha Tiago, tinha João, tinha aqueles discípulos que eram pescadores e tinha muita experiência no mar. A vida deles era aquele trabalho de pescaria. Então na hora que entraram no barco, ninguém deu um remo para Jesus, ninguém entregou o governo do barco na mão dele, porque se entrega o governo para Jesus, ele não poderia dormir. Se entrega um remo para ajudar a remar, ele também não podia dormir. Mas não deram nada. Então se não deram nada, ninguém entregou nenhuma responsabilidade, ele foi ficar quieto, não vou fazer nada. Mas na hora que foi acionado, então Jesus resolveu o problema. Na nossa vida, quantas pessoas aceitaram a Cristo, recebeu Cristo, mas não entregou o governo da sua vida na mão dele? Recebeu Cristo, agora tenho Cristo, mas o governo da vida não foi entregue na mão do Senhor. A pessoa continua dirigindo a sua própria vida, o seu próprio destino, tomando as suas próprias decisões, achando que é sabido, achando que pode, ele se acha o tal. E se Jesus estiver dentro da vida, ele está quieto, porque Jesus, ele nunca força a barra, ele não força a nossa vontade. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. Então essa pessoa recebe Cristo, mas não entrega o governo. Então a vida vai prosseguindo segundo a cabeça dele, a inteligência dele, até que acontece uma circunstância qualquer. Vem balança o barco, entra em desespero, e a pessoa se lembra: tem Jesus, está aqui na minha vida, o Todo-Poderoso está aqui. E quando a pessoa clama, então ele se levanta e toma o governo. Para que a nossa vida siga um caminho de valor em valor, de vitória em vitória, e sejamos mais do que vencedores, possamos cumprir todos os propósitos de Deus na terra, e a nossa mente ter a verdadeira paz, tem
tem que entregar o governo na mão de Jesus. Recebam, mas deixem Ele governar. Ele quer assumir o comando da nossa vida, para que a gente possa entender, como Jesus diz em Mateus 16 e 24: se alguém quiser me seguir, renuncie o seu eu, renuncie-se a si mesmo. É uma renúncia. Você tem que passar o governo para as mãos do Senhor. Senhor, a minha vida está no teu governo. Nós temos o hino antigo que a gente canta: quando tudo tiver em tuas mãos, no teu governo, sob o teu controle, só assim haverá verdadeira paz em nossa alma. Quando Jesus Cristo assume o governo da nossa vida, Ele puxa para si a responsabilidade, e ele começa a fazer uma declaração. Primeiro você faz a oração, todos os dias reafirmando essas convicções: venha a nós o teu, e seja feita a tua, assim na terra como no céu. Você todo dia, você tem que entender que o reino de Deus, Ele está dentro de mim. Dentro de mim. Não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de mim. A presença de Deus dentro de mim, por meio do seu Espírito. Mas Ele está em mim não é para dormir. Ele está em mim é para governar, é para dirigir, é para dar as ordens. É por isso que tem duas coisas importantes. Primeiro, quando nós vamos aceitar a Cristo pela fé, a pergunta é, Romanos 10 e 9: se nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, Senhor, aquele que manda, que dá ordem, é que dita as normas, Senhor, não é servo nosso. Nós temos que confessar como Senhor da nossa vida. E você sabe que o apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz: um dia todo joelho vai confessar que Ele é Senhor. Aleluia. Então nós vamos confessar logo: Jesus, Tu és Senhor, venha o Teu governo, dirige a minha vida. A segunda coisa, Provérbios 3 e 6: reconhecer aquilo que você já tem. Você só pode reconhecer aquilo que você já é. Eu já tenho Deus na minha vida, agora eu reconheço o governo dEle. E o Provérbios 3,6 diz: reconhece Deus em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Louvado seja Deus. Irmãos, isso é como um exercício diário. A oração nossa tem que ter objetividade, porque às vezes nós praticamos orações parecidas mais com as ladainhas, que não tem objetividade nenhuma nela. A pessoa vai falando uma coisa, mas não tem objetividade. É preciso orar reconhecendo, vivendo a verdade, meditando, entendendo, para que você acredite nisso, acredite na palavra de Deus. E nada melhor do que você reconhecer Deus dentro da sua vida. É preciso trazer Deus para a sua vida e entregar a vida, o governo da mão dele. Aí você vai orar: Senhor, eu vou ali, eu posso fazer isso. Você pode olhar através da Bíblia, que você vai ver os homens de Deus, os heróis, todas as coisas ele perguntava ao Senhor: Senhor, eu posso fazer isso? Eu posso ir para a guerra? Eu posso construir essa casa para Ti? Eu posso ir essa viagem? Tinha que ter uma resposta de Deus, porque quando nós tomamos nossas próprias decisões, a gente não pergunta, a gente não ora, a gente não fala com o Senhor, a gente não está humilhado debaixo da potente mão de Deus, do direcionamento de Deus, e faz as coisas sem nenhum critério. Vai casar,
não ora, não pergunta, não busca a direção de Deus. Vai trabalhar, vai ganhar o dinheiro, vai gastar o dinheiro, vai dirigir a igreja, vai não sei o quê, tudo botando a cabeça sem direcionamento de Deus. Vai causar problema na estrada, vai dar problemas. O Senhor está puxando para si toda a responsabilidade. Deixa o governo da tua vida na minha mão. E se você deixar o governo na minha mão, descansa nas minhas promessas, descansa em mim. Como tem um hino que diz: todo o trabalho nosso deveria ser confiar em Deus, descansando nele. Não te apresse a fazer nada, busca primeiro o direcionamento de Deus, acredita, Ele está dentro de você e fala contigo, e Deus fala contigo através da tua mente, porque Ele está tão perto de nós. Essa é a palavra da fé que pregamos, está tão perto de nós como está a nossa boca e o nosso coração. Ele está no nosso coração, está na nossa boca, na nossa palavra, tão perto. Então a gente precisa se relacionar com Ele. Oxalá que a gente amanhecesse o dia e tivesse uma conversinha com Jesus, uma conversa muito simples. Senhor, eu sei que eu e tu somos um. Amém, amados? Eu sei que eu e tu somos um. Portanto, o dia de hoje foi o Senhor que fez, foi o Senhor que fez esse dia. O Senhor que está no governo da minha vida. E eu, como teu servo, eu quero estar na tua direção. Quero que faça o que tu quiser que eu faça. É o Senhor que vai dirigir. Quando a gente entrega tem essa convicção, então está constantemente a gente está lembrando, para você mesmo, lembrando, o Senhor está no governo da minha vida. O que acontecer na minha vida, veja bem, é por isso que nós somos livres das ansiedades. Porque se eu acredito que Deus está no governo da minha vida, está dirigindo a minha vida, eu vou entender que tudo está no controle de Deus. Tudo. Ah, mas isso aqui é coisa ruim, isso aqui é coisa mal, não importa. Tudo. Deus tem o poder na sua mão, e nós estamos humilhados debaixo de sua potente direção, sua potente mão. Não existe nada nesta vida que possa nos acontecer que não seja para o nosso próprio bem. Deus está governando, e Ele é o Todo-Poderoso. Então o maligno não tem vez, circunstância nenhuma tem vez em nós. Nada. Jesus diz: aquele que está na minha mão, o maligno não pode tocar. No texto que nós lemos, o versículo seguinte vai dizer assim: Satanás, ele está como um leão, rodeando, bramando, querendo tragar. Só que tem uma coisa: nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Nessa vida, neste corpo, ninguém pode tocar, só Deus, porque Ele é todo poderoso. Um dia desse eu falei assim, eu acho que eu falei por aqui, tem pessoas que acreditam que Deus e o diabo estão dirigindo a vida dele, e quando acredita que Deus e o diabo estão dirigindo a vida dele, dá duas coisas. Primeiro, cria uma ansiedade. Será que vai acontecer comigo? Ah, Deus me deu isso, mas será que vai me tomar? Deus me deu uma esposa, será que o diabo vem tomar? Deus me deu um ministério, será que o diabo... Se você fizer isso, cria uma ansiedade e cria outra coisa. Você está atribuindo ao diabo mais poder do que o próprio Deus. Quando você está com medo, você está dizendo que o diabo tem tanto poder, maior do que Deus, porque Deus te deu, mas o diabo tem poder de tomar. Aí dá um problema sério de ansiedade, de angústia. Angústia é produzida exatamente por isso, por essa
essa inquietação, essa segurança, essa falta de convicção de fé, essa falta de conhecer Deus, essa falta de saber que Deus está no governo. Se Deus está no governo, então, meu irmão, pode ficar tranquilo. Toda arma forjada contra ti não prospera. Toda língua que se levantar contra ti será condenada em juízo. Isaías 54:17. Porque Ele é o Todo-Poderoso, irmãos, morando em nós, dirigindo a nossa vida. Você acha que pode dar uma coisa errada? Nada vai dar errado. O projeto de Deus vai cumprir-se integralmente, porque nós acreditamos que Ele é o Todo-Poderoso. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A seu tempo Ele te exaltará. No momento certo Ele saberá resolver o problema. Ele vai te conduzindo. Você não tem que estar preocupado se está ganhando muito, ganhando pouco, se a saúde é boa, frágil, se você está numa igreja grande ou pequena. Você não tem que estar preocupado com isso, irmão. Toda nossa ansiedade deve ser lançada no governo de Deus. E você entenda, coisa mais simples: se eu estou debaixo de um governo que é todo poderoso, que manda em mim, eu sou servo dele, e eu acredito nele, então o que acontecer com você é a vontade de Deus. O que acontecer com você está dentro da vontade de Deus. Aí você diz assim, mas agora adoeci. E agora? Todo homem e mulher é passivo de doença. Mas doença, irmão, eu sempre olho assim, tem 3 coisas que podem acontecer quando vem a doença. 3 coisas. Primeira, quando o crente adoece, a primeira coisa que você lembra assim: eu vou pedir oração, alguém vai orar por mim e já vai me curar. Então, a doença veio para manifestar o poder de Deus para curar. Amém? É uma coisa só. Mas tem a segunda coisa. Você imagina se todos os doentes fossem curados assim, milagrosamente, nós fecharíamos os hospitais, né? As farmácias, imagina quantas farmácias, aqui tem um Will que tem uma farmácia ali, tinha que fechar as farmácias, fechar o hospital. Por quê? Porque todo é curado. Mas o Senhor Jesus disse que o doente procura 2 classes. O doente procura os presbíteros da igreja e procura os médicos, que é a Bíblia que diz as 2 coisas. Então é preciso também ter um grupo que vá para o hospital para poder gerar emprego e renda lá. Mas tem a terceira coisa: a doença também vem para matar. Não vem? Porque isso é uma ordem de Deus. Todo homem tem que morrer. Um dia tem que morrer. Então, quando aparece a doença, uma das 3 que vai manifestar: ou é curado pelo poder de Deus, ou vai curado através da medicina, ou então ela vem para matar. Mas a morte para o crente é o que, irmãos? Vida. É sair dessa vida de morte para entrar na verdadeira vida. Então nunca é prejuízo. Deus sabe o que está fazendo conosco. Agora a gente não entra em desespero. O que Deus quer fazer comigo? Cumpra em mim, faz igual Maria dizia quando recebeu a mensagem do anjo: cumpra em mim a tua vontade, seja feita a tua vontade. É isso que o crente tem que ter, essa convicção: estou debaixo da potente mão de Deus, cumpra em mim a sua vontade, porque eu lanço sobre ti todas as minhas ansiedades. Seja qual for o problema que aparece na caminhada, você entenda, Jesus está no controle. Jesus só fica fora do controle quando a pessoa é um crente, mas não entrega o governo da vida dele na mão de Jesus, não reconhece Deus no governo. É Ele mesmo que manda. Se é Ele que manda, eu me lembro na minha experiência,
me lembrei aqui, quando eu gerenciava um banco lá em Augustinópolis, um dia eu fiz um negócio, prestei um dinheiro muito alto aí para uma pessoa. Ele chegou na minha casa, era um prefeito, chegou na minha casa 7 da manhã, lá em Augustinópolis. Aí ele disse: rapaz, eu quero que tu me faça esse empréstimo. Era um valor muito alto. Eu conhecia, confiava nele, era um prefeito, tinha crédito. Tá bom, vou fazer. Mas ele precisava do dinheiro logo. Eu fui no banco, cheguei lá, não tinha ninguém. Eu fui na casa do funcionário, para ele poder vir preparar a documentação. Depois do valor, nós não tínhamos dinheiro em espécie. Eu tive que ir a Araguatins buscar o dinheiro. Primeiro mandei a consulta para a diretoria não autorizou. Aí eu liguei para o diretor e disse: essa pessoa é pessoa nota 10. Aí não, se tu está dizendo isso, tu está autorizado. Fui no Araguatinha buscar o dinheiro, tantas as coisas. Quando chega no dia de pagar, cadê o pagamento? Passou 60 dias, eu correndo atrás dele em fazenda, em prefeitura, em todo lugar, e ele se escondendo de mim. 60 dias. Eu fiquei cabelo branco naquele dia. A angústia bateu, porque eu ia perder emprego, eu estava desesperado já. E eu fui orar. Dobrei o joelho e comecei a lançar sobre Deus a minha ansiedade. Contar para Ele. Irmão, literalmente, digo para vocês aqui, na minha experiência, parecia que eu ouvia sim o Espírito Santo sorrindo. Eu estava naquela angústia, parece que eu ouvia como se estivesse sorrindo de mim. E dizendo assim: tu não é bom? Tu não é sabido? Então resolve o teu problema. Porque, olha, todo empecilho eu botei na estrada, proibi, fechei a porta aqui, fechei, tu veio passando. Tu não parou nem um momento para falar comigo, para perguntar, nem para perguntar assim: Senhor, está certo, então eu posso fazer? Não, tu botou a cabeça e fez o que tu quis. Agora tu é bom, resolve o teu problema aí. Eu digo: ô Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu realmente não te consultei, eu não falei, eu botei a cabeça fazendo as coisas, querendo agradar mais a pessoa do que tomar as precauções devidas. Com muita humildade, o Senhor disse: eu vou resolver isso. Mas tu aprende essa lição. Fala comigo primeiro. Conversa comigo primeiro. Se eu estou no governo, fala comigo. Porque se falar com o Senhor, nada vai dar errado. Você está humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Fica debaixo desse governo. Pergunta para ele. Não meta a cara. Olha, irmão, na igreja assim, você vê o tanto de casa separa, casamento bonito e separa tudo. É tudo que não falou com o Senhor, irmão. Porque Deus não erra não. O negócio que a pessoa entra, pode ver que quando separa assim, pode perguntar no casamento, que levantou, foi muita gente: rapaz, não casa não, que não vai dar certo. Mas a pessoa mete a cara, não quer saber de ninguém, pois vai quebrar a cara lá na frente. A pessoa quer fazer as coisas, tudo assim, sem oração, sem falar com Deus, sem estar no governo dele, então vai dar problema. Mas se você estiver no governo de Deus: Senhor, venha a nós o teu reino. Tu está em mim, não é para dormir não. Tu está morando em mim, é para governar. Eu quero me relacionar contigo. Tu está no governo da minha vida. Aí pode ficar descansado, mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que entre em dificuldade, você vai estar tranquilo. Eu me lembro de uma experiência essa do nosso presidente, pastor Cavalcante. Eu estava numa convenção e nós conversando, ele contou uma experiência, achei muito interessante. Ele chegou numa cidade, foi pregar, esse convite para pregar em algum lugar, e ele disse assim, ele estava lá meio-dia, deitado depois do almoço e tal, e tinha um lá numa certa casa que apareceu lá endemoniado, e foi tudo quanto era crente orar e expulsar esse demônio, e não libertava não. E foi sofrimento, sofrimento, sofrimento. Quando a fé lá veio um pastor, disse: pastor, rapaz, tem uma situação ali que não tem jeito. Eu quero você falar orar, porque todo repelamos aqui não teve jeito.
vamos lá? Ele disse, vamos. Aí quando ele se levantou, ele disse, o senhor não vai orar não? Buscar Deus? Eu disse, não. Por quê? Porque aquele que eu entreguei a vida e que me chamou, eu fui chamado para o ministério, Deus me chamou. Quando Ele me chamou, Ele sabia quem eu era. Eu estou aqui, não foi porque eu meti a cara e entrei para ser pastor, eu não forcei a barra. Eu não fui ser pastor. Eu não fui convidado aqui, não foi pedindo para pregar não, eu fui aqui e fui convidado. Então é o seguinte, eu não vou me amostrar, eu não vou dizer nada, aquele que chamou se responsabiliza por mim. Quem me chamou tem que responsabilizar. Eu não tenho que fazer nada, eu vou lá, mas vou confiar naquele que me mandou. O negócio aqui, porque tem gente que fica metendo a cara, falando assim, porque quer, então meu irmão, tu vai sozinho. Mas não, eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Eu sou pastor porque Deus me chamou e tu vai vir para cá. E eu vim para cá, foi tremendo, com medo. Mas Senhor, então tu responsabiliza por mim. Ele diz, eu cheguei lá, fiz a oração mais simples do mundo. Aí Jesus libertou. Todo mundo ficou admirado. Não, mas o problema é que aquele que me chamou é que faz. Agora, se eu vou com saliência, porque muita gente assim, tem umas que é para frente, que é saliente, que fica fazendo as coisas. Aí, meu irmão, só dá dor de cabeça. A gente tem que ter certeza quem me chamou. Agora, quem está governando a minha vida? Então descansa, irmão. Descansa, porque se você tiver convicção do governo de Deus na tua vida, então não tem ansiedade. A responsabilidade é dele. Foi ele que mandou, é ele que está no governo, ele sabe tudo. E se acontecer um problema? Não tem problema não. Soldado mandado, a gente vai fazer a obra, é igual quando vai ter uma guerra. Comandante mandou para ir para a guerra? Então vamos lá, matar ou morrer. Muitos voltam de perna quebrada, sem braço, mutilado. Mas quando ele volta para cá, não foi mandado, foi. O país é obrigado a chamá-lo de herói de guerra e sustentar ele enquanto ele viver. Quem mandou se responsabiliza. Se o Senhor te mandou, Ele responsabiliza. Ele sabe os riscos que você vai correr. Mas Ele disse, deixa comigo. Eu sei o que estou fazendo. Tu vai ser protegido. Eu vou te guardar de todo mal. A promessa foi essa, eu vou estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, e lançar todas essas ansiedades para a mão do Senhor. A pessoa entra em desespero, porque faltou confiança em Deus. Ele não sabe quem chamou ele, ele não tem convicção de quem chamou. Estou em dúvida, será que o Senhor me chamou mesmo? Será que Ele está em mim mesmo? Então, se você tem dúvida, aí tem um problema. Então, nós aconselhamos, estude a palavra de Deus, com mais critério, com mais meditação. Estude a Bíblia, para crer no que ela diz. Do seu interior vai fluir rios de água viva. Mas sabe quando? Quando você conhecer a Deus e a palavra. Nessa caminhada que vamos andando, o Senhor está conosco. Tudo que acontecer está no governo dele. Eu sempre gosto de dizer para os irmãos aqui, tem duas coisas que a gente deve fazer quando você reconhece Deus. Primeiro, tudo que acontecer na minha vida é para o meu próprio bem. Romanos 8:28. Guarde sempre esse versículo no coração. Segundo, eu só posso ter uma atitude diante de qualquer situação. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças. Veja como fica fácil. Todas as coisas, Deus está no controle da minha vida, no governo. O reino de Deus está dentro de mim, está governando a minha vida. Eu estou em comunhão com Ele. Eu só faço as coisas quando Ele manda. Eu só vou onde Ele quer. Então eu estou no governo dEle. Então todas as coisas para o meu bem. Então não importa o que, darei glória a Deus. Olha, irmão, Jesus,
Ele deu esse exemplo para nós quando ele disse assim: eu de mim mesmo não faço nada, tudo que eu faço quando meu Pai manda fazer. Veja bem, o próprio Cristo dizia assim: eu de mim mesmo não faço nada, tudo que eu faço é o Pai que mandou fazer. Agora, como é que a gente quer fazer as coisas de nós mesmos? Sem mim, nada podeis fazer, não é para fazer nada. Sem Jesus, nada, não faça nada. Deixa Jesus no governo, aí tudo que fizer com Jesus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque Ele sabe conduzir as nossas vidas. Cada um de nós é um projeto de Deus, para dar certo. Vai dar tudo certo. Então, meus amados, que Deus nos abençoe, para que a gente volte para casa meditando, dizendo o seguinte: eu não vou entrar nessa onda de ansiedade, de angústia. Não, por quê? Se Jesus está comigo, se Ele é verdadeiro, o que acontecer, na mão dEle, para a glória dEle, para o meu próprio bem. Amém, amados? Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém.